Olá meninos, vamos lá para a parte 2 então de Renascimento. No finalzinho do vídeo quase não saiu, né? Renascimento cultural e renascimento científico. Às vezes a gente está aqui naquele controle de tempo, aí eu fico olhando o tempo, eu fico olhando o que tem que fazer, e aí assim, vem muita coisa na cabeça, mas saiu. E aí a gente vai para a nossa segunda parte, então vamos falando sobre as questões das artes plásticas dentro do Renascimento, dentro da Península Itálica, tá bom? Eu sugiro a vocês, tá? Quando vocês pegarem o roteiro, eu coloquei o nome das obras, e eu vou falar o nome das obras aqui, para aqueles que não têm o roteiro, assim, vai lá na imagem, pega a obra e olha cada detalhe desse aqui. Por quê? Porque aqui a gente já está falando sobre história da arte, tá? Então, assim, você olhar você só observar a minha explicação oral aqui é uma coisa. Você pegar a imagem e trabalhar é totalmente diferente, tá? Então, assim, às vezes você pode deixar o vídeo rolando e em cima da imagem, e aí eu vou explicando cada detalhe para vocês. Tá bom? Eu acho que desse jeito vai ficar tranquilo, vocês vão entender. Todas as vezes que eu falo de período renascentista, quando eu falo de período renascentista, não tem como eu não trabalhar fundamentalmente 3 etapas do Renascimento: o Trecento, o Quattrocento e o Cinquecento, tá? Esses 3 períodos renascentistas marcam as fases onde as obras, as artes plásticas vão se modificar por completamente, inaugurando uma onda de obras inusitadas, tá? Tanto em afrescos, que são as obras como as obras grandiosas, tá? Feita ou nas paredes das igrejas, como por exemplo na Capela Sistina, que está no Vaticano hoje, tá? Feita pelo Michelangelo, quanto também eu posso falar das pinturas, dos retratos feitos nos cavaletes, tá? Então isso inaugura uma nova concepção, uma nova obra. Isso aí, inclusive, esse renascimento, ele é ponto de influência hoje dentro das nossas artes, tá bom? Vamos lá então, começando aqui com o período do Trecento. Eu vou falando, tá? Aí eu vou expondo as ideias para vocês, e aí eu vou sugerindo que vocês abram a figura e observe isso. Você vai achar essa figura no Google, em qualquer lugar, com muita facilidade, tá? Então lá no período Trecento, o pintor que eu destaco aqui é o Giotto, tá? Ele é a grande figura do período Trecento, tá? As obras dele, você vai observar que ele tem muita realidade, tá? As obras, diferentemente da pintura medieval, essa obra do Giotto, ela reflete realidade, tá? Ela vai refletir um volume, ela vai refletir a tridimensão, a profundidade, tá? E ele trabalha muito com o cotidiano cristão, mas com seres humanos, o semblante, tá? E o quadro que eu sugiro que vocês olhem é justamente o que é conhecido como a Lamentação, tá? A Lamentação de Giotto, ele mostra todos esses elementos que eu falei para vocês. Já no período do Quattrocento, nós temos como grande destaque aqui o Sandro Botticelli, tá? Sandro Botticelli, ele é responsável por uma inovação na arte que é a chamada técnica de perspectiva, tá? Tá aí no roteiro, tá? Tá aí direitinho, onde ele vai trazer a plasticidade, a profundidade. Então, aquela arte medieval que era chapada, entendeu? Que não te dava ideia de realidade, agora com o Sandro Botticelli, ele vai acabar trazendo essa perspectiva, essa técnica de perspectiva que dá a ideia de profundidade, tá? Outro artista que vai inaugurar um outro período, que é o do Cinquecento, ou outros artistas, vai ser nada mais, nada menos que Leonardo da Vinci,
Michelangelo e Rafael Sanzio, tá? Esses caras são fenomenais, porque além deles pegarem as técnicas anteriores, tá? Essa leveza, profundidade, tridimensionalidade, perspectiva, esses retratistas, esses compositores, escultores, esses pintores, eles vão trazer também novas técnicas, como por exemplo o jogo de luz, a sombra e o esfumaçamento, tá? Esfumaçamento a gente vê muito nas obras de Leonardo da Vinci, né? A Última Ceia. Se você pegar a imagem dos apóstolos está ali, tá? A imagem de Jesus com a serenidade, os apóstolos aflitos, e o esfumaçamento é aquela ideia onde no fundo da tela tem uma janela e aí eu consigo observar um esvaziamento. Eu dou conta de penetrar dentro dessa imagem indo até o fim, ao imaginário de uma continuidade da tela, tá? Então, assim, é uma técnica maravilhosa do Da Vinci, tá? E isso vai contribuir muito para o desenvolvimento das artes, tanto na Península Ibérica, como também a expansão do Renascimento para outros lugares, tá? E aí eu destaquei para vocês esses outros lugares, eu destaquei para vocês aqui o lugar que está aí no roteiro de vocês, a região de Flandres, lá na Inglaterra, em Portugal, Espanha, também com alguns personagens como Erasmo de Roterdã, tá? Autor da Elogio da Loucura, o Pieter Bruegel, com a pintura O Velho, o Thomas More, Francis Bacon, William Shakespeare, Luís Vaz de Camões e Miguel de Cervantes. O que esses caras trazem de inovação fora da Península Itálica? Todos esses caras que eu citei aqui, além também do Nicolau Maquiavel, que ele vai escrever O Príncipe, tá? Ele não está no campo das artes plásticas, mas ele está dentro do campo da literatura, ele escreve O Príncipe, tá? Como uma obra de inovação, como o Regé, já dentro da prática absolutista ali. Essas obras que eu falei para vocês aqui, eles vão trazer, todos eles em uma totalidade, vão trazer uma crítica à sociedade, tá? Coisas assim que dentro do período medieval dificilmente seria aceito. Por quê? Porque é uma sociedade que está reclusa às ideias do cristianismo, tá? Então isso é a inovação, isso é o renascimento cultural, essa exposição, tá? As críticas à sociedade e à igreja também, a mostrar o cotidiano popular através das telas, tá? A mostrar a cobiça, a intolerância dentro dessas obras, como aqui no caso do Thomas More com a Utopia, tá? Mostrar o conhecimento, esse conhecimento, e isso é muito do renascimento científico, que o conhecimento ele é extraído por meio da experiência, é o empirismo, tá? Então, é o conhecimento empírico, ele é obtido por meio da experimentação, tá? E não uma razão teológica, uma razão clerical cristã, tá? E aí, dentro do processo da expansão marítima, nós trazemos aqui também o Luís Vaz de Camões, que é em Portugal, e o Miguel de Cervantes, que é na Espanha, onde o Cervantes ele traz aqui uma crítica à nobreza e à burguesia no Dom Quixote de la Mancha. Tá bom? Meninos, o monopólio, o renascimento, o renascimento cultural, ele entra em declínio na Península Itálica a partir do século XVI, porque houve a expansão marítima portuguesa e espanhola, que vai quebrar o monopólio dessa região, vai fazer que o comércio ele entre em processo de concorrência, e essas cidades que eram prósperas financeiramente passam a ter a concorrência dos portugueses e espanhóis. Tá bom? A próxima aula nós vamos falar sobre
as reformas protestantes, tá? Vamos ver como é que esse jogo, como é que ocorreu, como é que se dimensionou a reforma protestante durante o Sacro Império Romano Germânico. Valeu, um abraço, bons estudos, continue aqui online com a gente e vamos lá. Um abraço, até mais.